amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fala galera do Pode Empreender, da Academia de Negócios com Alma e todo mundo que nos assiste pela rede mundial de computadores. Estamos aqui em mais um Pode Empreender. Hoje eu como entrevistador, Igor Silva, advogado do chapéu, com meu amigo aqui, Caio Oliver. Doutor Caio Oliver, advogado de família, o caboclo é fera, pré-candidato a vereador, o cara arrasa nas redes sociais aí. Hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre produção de conteúdo. Chamaram a gente aqui para falar sobre o que a gente conhece, o que a gente faz e que podemos dizer que fazemos relativamente muito bem, né, doutor Caio? Nós aí, como advogados aqui da região do Araguaia, que mais produzimos conteúdo. Não dá para tirar esse título da gente, a gente produz pra caramba e resultado tá dando. E aí nós marcamos esse encontro aqui para falar sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, que é produção de conteúdo, seja ele jurídico, seja ele de qualquer outra área de atuação. Nós vamos falar hoje sobre conteúdo. Eu gostaria que o Dr. Caio fizesse uma apresentação dele aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Muito primeiramente, agradecer pelo convite da Academia de Negócios, do Igor. É um bate-papo muito legal, que eu acho necessário, ainda mais para a nossa profissão de advogado, que a gente tem um jeito de produção de conteúdo diferenciado. O Igor é meu amigo pessoal, advogado do agro, advogado do chapéu, e tem o marketing dele, tem a forma dele de produzir conteúdo. Eu já sou mais da advocacia tradicionalista de família, que tem o meu jeito também de produzir conteúdo. E dessas formas a gente já vem atuando já há um longo período, pelo menos aí de 5 a 6 anos nesse campo de batalha. E claro, passando pelos percalços desde o início, até os dias de hoje, sempre procurando melhorar, vendo o que está sendo feito nos outros locais, para a gente poder agregar para a nossa produção de conteúdo. Quem vê, o pessoal olha de fora, fala, doutor Caio, um sucesso, estourado nas redes sociais e tal. Acha que o doutor Caio começou nessa pegada, assim, começou nesse ritmo, nessa desenvoltura excelente em produzir conteúdo, mas a realidade é um pouco diferente. E nós vamos falar aqui sobre a realidade. Eu e o doutor Caio já fizemos esses bate-papos aqui direto, eu vou no escritório dele, ele vai no meu, pra gente trocar ideias sobre conteúdo, sobre gestão de escritório, sobre o dia a dia da advocacia, o dia a dia da internet. Quem não sabe, hoje em dia você advogar é como se você fosse um empreendedor mesmo, é um empreendedorismo, A advocacia, hoje, se você não encarar ela como um negócio, você encarar ela somente como uma venda de serviço jurídico, você não vai ter sucesso. Você tem que encarar o seu escritório como uma empresa e administrar essa empresa. Então, é um pouquinho além do que só atender cliente, peticionar em processo,
fazer recurso não é só isso, né? A advocacia demanda muito mais coisas. Não é só cumprir prazo e fazer um processinho. Bem longe disso. A advocacia passou por essa transformação, né? Que antigamente, até hoje a nossa classificação é profissional autônomo. Então, como eletricista, encanador, e etc. Mas ela vem passando muito por essa mudança de pensamento de profissional autônomo para uma empresa, mesmo que autônoma. Sim. Mas uma empresa, mesmo que você trabalhe sozinho, se você não tiver uma gerência com uma empresa, entender que a empresa tem seus setores. Sim. Tem o setor de produção, tem o setor de marketing, tem o setor financeiro, tem o setor de RH, tem o setor de estratégia, tem o setor de gestão de pessoas externas, gestão de clientes, não só do interno. A gente não consegue mais pensar a advocacia de uma forma simplista, ela tem essa setorização. Sim. E nós escolhemos aí, eu me sinto muito bem, eu gosto muito do setor de comunicação. Sim. É um setor que eu me sinto muito bem, apesar de gostar de fazer audiência, mas eu me sinto muito melhor fazendo vídeo. É uma coisa que eu gosto de fazer, de comunicar, dar atenção e dar um trabalhão. E hoje nós vamos falar aqui. Eu quero que você conte a sua experiência sobre como é que foi fazer os primeiros vídeos, como é que você começou na internet. Depois eu falo como eu comecei e aí a gente vai desenvolvendo o bate-papo por aí. Bom, no final de 2018 eu tava... Final não, já no meio, né? E tava tendo aquela greve dos caminhoneiros. Eu já estava fazendo meu exame de ordem. E aí, com a graça de Deus, consegui a aprovação. Antes ainda de ter terminado a faculdade, a gente estava no 10º semestre. E aí eu comecei a pensar, já concluí o que eu tinha que fazer, meus objetivos de faculdade. Agora só falta o restante do semestre. Mas eu já tenho que começar a pensar como que vai ser sair aqui da gaiolinha e ir para a selva. Porque a advocacia, ainda mais na nossa cidade, você sabe como é que é. São mais de 1.000 advogados hoje inscritos. E que se você não tiver uma coisa diferenciada, um chama diferente para poder abordar, você não consegue ter cliente. Você vai fazer mais do mesmo, você vai ter o resultado igual todo mundo está tendo, né? Uhum. Então eu vi a necessidade de poder de ter que fazer algo diferente para poder ter um resultado diferente. E aí eu já tinha umas redes sociais aí há bastante tempo, né? Eu já tinha 2-3 mil seguidores, mas só que postava só coisas pessoais. Nunca fui de postar nada jurídico. Resolvi, antes mesmo de pegar a carteirinha, já de começar, vou fazer um vídeo aqui para falar um pouco sobre algo jurídico. Na época até era direito do consumidor. E vamos ver se dá alguma coisa, né? Vamos ver se alguém vê, se elogia, se critica. Só que eu era uma pessoa bem tímida, né? Na faculdade mesmo eu não conseguia apresentar trabalho na sala de aula. Eu era daqueles que preferia fazer o trabalho inteiro, entregar para os outros apresentar só para não ter que falar, entendeu? Então, assim, pra mim foi uma luta muito grande. E a intenção por trás de começar a gravar vídeo também era facilitar o meu atendimento com o cliente, pra mim ter segurança do que eu ia falar. Era pra mim poder ter segurança de fazer audiência. Então eu precisava quebrar aquela barreira que eu tinha de limitação. E aí eu resolvi gravar o primeiro vídeo. Não ficou tão bom. Aí eu pensei em regravar. Aí eu falei, não, vai assim mesmo. Aí eu já ainda não tinha essa questão de, vamos um celular que seja bom para isso, ou então vou investir na iluminação, vou investir na edição. Não, gravei ali, já joguei na rede social logo. Eu acho que esse é o primeiro passo. Você não ficar esperando as coisas serem perfeitas para você fazer. Você já fazer, entendeu? Você só vai melhorar fazendo e não esperando cair. Eu vou esperar ter o dinheiro para comprar um iPhone 15. Não, vou esperar para ter um dinheiro para pagar um editor. Não, vou esperar ter dinheiro para ter uma iluminação bacana, para ter um ambiente por trás que seja bacana. Você nunca vai começar, porque a gente nunca chega nesse patamar assim para poder começar. Então, eu comecei com o que eu tinha mesmo. O primeiro vídeo deu pouca visualização, mas deu muito comentário. Já foi um rompimento das pessoas saberem da minha rede social de que não era mais coisas pessoais, eram sim já coisas da minha advocacia. E aí foi quando começou. Aí eu tive algumas dúvidas no início, né? Que eu acho que muitos advogados têm essa dúvida. Se eu iria começar com um perfil pessoal e um perfil profissional, se eu ia fazer esse distanciamento para guardar as coisas. No começo comecei, eu vi que não estava dando muito certo, porque eu não conseguia gerir as duas redes sociais, não conseguia abastecer as duas redes sociais.
E eu percebi também que as pessoas se conectam com pessoas. Então, eu integrei tudo dentro de um Instagram só. E hoje a gente já tá aí passando já dos 4.700 seguidores. A gente já tem um alcance mensal de quase 100 mil pessoas através das ferramentas que a gente utiliza no Instagram, principalmente. E foi dessa forma que começou o meu caminho, lá em meados de 2018 para 2019. Eu já comecei um pouquinho depois, eu já comecei mais tarde. Essa questão eu comecei também a produzir conteúdo, né? E engraçado que você citou uma coisa, você começou no consumerista e foi para a família. Sim. Eu comecei no previdenciário e tô no trabalhista hoje. Então, as pessoas acham que você já tem que começar acertando, né? Sim. Na verdade, a gente começa perdido. Eu comecei perdido, eu comecei falando sobre o que eu fazia na advocacia, né? Então, naquela época, o meu foco era muito previdenciário, que eram os clientes que eu atendi. Então, eu comecei a dar dicas sobre aposentadoria. Ainda mais que eu comecei a advogar quase um ano depois de você, Sim. que eu comecei no final de 2019. Bem no início da pandemia. E justamente 3 meses que eu comecei a advogar, começou a pandemia. E nós tivemos a reforma da Previdência, que gerou muita dúvida na cabeça das pessoas. E hoje ainda gera. Sim. Tem muita confusão ainda. Então eu comecei a falar sobre isso. E pegando o gancho que você falou sobre estrutura, sobre material. Gente, os meus primeiros vídeos eu gravei no meu quarto. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei um papel de parede no fundo e só. E acabou. Eu tinha um Xiaomi, daqueles pequenos, foi os primeiros vídeos que eu fiz. Se não for assim, a gente não começa. Se for esperar o momento certo, nunca chega o momento certo. Não, nunca chega o momento certo. E era a estrutura que eu tinha e eu comecei daquele jeito. E já nos primeiros vídeos eu já comecei a ter um retorno de gravar vídeos, de alcançar pessoas. Eu recordo que assim, nos 5 a 10 primeiros vídeos que eu fiz ali, eu devo ter fechado 3, 4 contratos de aposentadoria por causa dos vídeos. Sim. Até mesmo colegas da faculdade que me viam, falavam, o Igor foi pelo previdenciário, porque a gente sai da faculdade perdido, mas ele foi pelo previdenciário, eu mexo com criminal. Chegou uma aposentadoria, o que eu vou fazer? Mandou pra mim. Por quê? Porque tava vendo eu produzir conteúdo sobre previdenciário. Sim. Se você não é visto, você não é lembrado. E eu falo assim, é igual eu já vi algumas palestras que quando a gente começa a gente vai ver outros advogados que estão empreendendo, né? É um rompimento. Eu acho que houve esse rompimento com ênfase maior na pandemia. Do advogado ele entender que se ele não gerir o escritório dele, se ele tudo que ele ganhar, ele gastar, ele não tem uma gestão do escritório, separar a verba do escritório da verba dele, ele vai ser um advogado que vai tender ao fracasso, né? Porque a gente tem períodos, a advocacia é sazonal, tem períodos em que a gente vai conseguir bons resultados, tem períodos que não. Então a gente tem que fazer uma carteira de clientes para que seja rentável o ano inteiro, certo? Saber o investimento que você vai fazer também no marketing, se está dando retorno ou não, que é o que a gente pode até falar mais para frente, o CRM, né? Saber se a empresa que está trabalhando para você de marketing ou se é você mesmo, tá fazendo de um jeito correto, se está tendo retorno ou não. E descobrir aonde que está o problema para você acertar, detectar e acertar para resolver o quanto antes, né? Porque o problema, tanto seja no ramo do propriamente do direito, ou da gestão do escritório, ou do marketing, você tem que detectar rápido para você modificar, porque aquilo ali pode estar fazendo você perder dinheiro. Então, é isso que às vezes o feeling do advogado empreendedor tem que ter. E o interessante é como as coisas... É uma metamorfose, a gente vai evoluindo, né? E cada um se encontra num lugar. Eu, por exemplo, comecei no Facebook. Eu lembro que você começou no Google. Sim. Eu tinha vídeos já no Instagram, mas sem tráfego pago, no orgânico mesmo. E aí eu fiz um curso de um advogado chamado Cristiano. O 10x. 10x. E ele é Google Ads, e aí a gente foi pro Google Ads. E assim, não sabia nem montar minha campanha, não tinha como orçamento limitado, eu tinha R$300 para gastar mensalmente, não tinha como contratar uma empresa de gestão de tráfego. Naquela época, 2018, 2019, cara, eu acho que gestor de tráfego ainda nem era profissão.
nem tinha gente ainda que sabia mexer com isso. Que Tinha. Mas sim. não aqui, né? Não aqui. Tinham poucos. E aí foi quando eu iniciei Google, fazendo o marketing do meu escritório por lá, né? Pegando as dúvidas que as pessoas tinham. E tinha o Instagram que eu fazia os vídeos e o Instagram ele era mais certeiro, né? Porque ele ia naquela dor correta e ele ia naquele cliente correto. Então, quando a pessoa vinha falar comigo, minha taxa de porcentagem de converter em cliente era muito maior, muito mais assertiva. E aí você já começou pelo Facebook direto, né? Não, eu comecei a produzir conteúdo no Facebook, porque isso falando em 2019, o Facebook era mais forte do que era hoje. Sim. Hoje a juventude quase não usa o Facebook, mas a galera de meia idade ainda usa muito o Facebook. E esse já é um primeiro insight que você tem que dar para os empreendedores de qualquer área que possível. Primeira coisa é saber o seu público-alvo. Sim. Todas as estratégias que você vai montar de produção de conteúdo ou de tráfego depende do seu público-alvo. E naquele momento eu tava falando sobre previdenciário. Eu falei, eu quero pessoas que tenham pelo menos 45 anos para mais. Então eu comecei a produzir conteúdo na rede social que eles usavam, que era o Facebook, e é hoje ainda, né? O pessoal 45 mais usa muito mais Facebook do que qualquer outra coisa. E eu tinha um preconceito enorme com o TikTok. Gente do céu, eu tinha um preconceito gigantesco com o TikTok e hoje é a minha maior rede social e de onde vem mais clientes hoje é o TikTok. Apesar do Instagram ser muito certeiro, né? O Instagram traz essa possibilidade de conexão. Isso que é o legal. No TikTok a gente não consegue se conectar tão profundamente com o cliente quanto no Instagram. O TikTok ele ainda... Não sei, ele ainda acho que falta alguns anos ainda para ele alcançar essa maturidade que o Instagram já tem, né? Eu acho que falta ainda. Eu tenho muitos vídeos lá, tem vídeos meu lá de quase 1 milhão de views. Só que ainda a questão de virar um cliente por ser pessoas do Brasil inteiro ainda tem um pouco de dificuldade, mas a gente consegue ali tirar alguma coisa. E eu nem mexo com o tráfego pago lá não, tudo orgânico. Então a gente tem que analisar isso também na produção de conteúdo. Até acho que você também bem sabe. Nem todo vídeo que a gente sobe pro Instagram, ele tem um X de visualização, ele vai refletir com a mesma coisa no TikTok. São redes sociais completamente diferentes, o algoritmo é completamente diferente, a entrega é diferente e o público é diferente também. Então, às vezes tem vídeo que eu subo pro Instagram que eu não subo pro TikTok. Às vezes tem vídeo que eu subo pro TikTok que eu não subo pro Instagram. Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Tem. Na produção de conteúdo. Isso faz uma diferença que hoje a gente percebe, né? Na jornada, como nós falamos aqui, nós não começamos como estamos hoje. Não. O pessoal vê a gente fazendo um podcast aqui, batendo papo aqui, vamos conversar aí quase 1 hora. Não imagina que, por exemplo, o Caio bem falou aqui que naquele momento, quando ele começou, ele tinha vergonha de apresentar trabalho. Ele tinha vergonha de falar em público. O pessoal não acredita, mas eu sou tímido. Até hoje. O pessoal fala, você não é tímido nada. Eu sou tímido. O negócio aqui, eu aprendi a conviver com a timidez e controlar a timidez. Eu acho que é igual a gente, como eu falou. Primeiro é detectar nossas limitações. E se a gente quer melhorar como pessoa, a gente tem que ir atrás de enfrentar isso. Sim. Né? Não adianta, porque como que eu vou ser advogado tímido? Não encaixa com a profissão, entendeu? Não tem como eu fazer uma audiência e não conseguir expor aquilo que meu cliente necessita que seja exposto, que eu tô fazendo a defesa dele, né? Então, é uma coisa que eu acho que não só advogado, mas todo empreendedor tem que vencer essa batalha. A gente mesmo tem nosso colega, o Michel, dono da de Casa Tintas, que também faz parte da Academia de Negócios. Eu incentivo ele, faz vídeo, você tem que ser a cara da sua empresa, não adianta... É uma empresa gigante, uma fábrica gigante, um empresário bem sucedido, mas ele ainda tem uma dificuldade aquela dificuldade de produzir o conteúdo dele, de mostrar a rotina. E é uma rotina super interessante, eu tive a oportunidade de fazer a visita lá na fábrica, rapaz, eu fiquei besta lá, o trem grande, as máquinas fazendo as tintas, o material que passa na parede, eu achei... incrível. Eu acredito que outras pessoas achariam muito legal de ver como é feito o processo, entender mais sobre a rotina de uma fábrica de tintas, né? Que ele não tem só uma loja,
Ele tem uma fábrica de tinta. E essa é uma sacada muito legal que eu tinha e ainda tenho uma briga muito grande comigo mesmo, dessa limitação de compartilhar o meu dia a dia. Então, às vezes eu saio e não posto nada. Sim. Várias vezes. Eu não mostro o que eu faço, às vezes eu não mostro nem eu fazendo café. Eu nunca mostrei eu fazendo café. E é uma coisa tão simples, mas que gera uma conexão com as pessoas, porque a rede social, ela, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela afasta. Né? As pessoas têm uma superficialidade ali, eles veem poucas coisas do que você verdadeiramente, né? Eles veem só aquilo que você mostra. E quando você não mostra quem é você no dia a dia, parece que não conecta tão forte. Sim, né? Isso é verdade. E também eu acho assim, hoje já eu tenho um pouco mais de dificuldade para mostrar meu dia a dia, por causa das vezes não ser tão interessante, ficar o dia todo mexendo no computador, né? Mas a gente tenta pensar em alguma coisa. A gente que acha que não é tão interessante porque é a nossa rotina. Sim. Nós não nos interessamos muito pela nossa rotina, isso que é o interessante. Mas as pessoas se interessam pela nossa rotina. Esse que é a questão, não é só o que nós pensamos sobre nós mesmos, é o que as pessoas pensam sobre nós mesmos. E aí a gente entra até no primeiro insight que eu acho assim, que qualquer empreendedor de qualquer empresa ou pessoa que é empresário individual que vive da imagem tem que ter em mente, né? O Instagram, dentro dele tem diversas ferramentas. O Story é essa da gente mostrar a nossa rotina. Uhum. Ali é como se você estivesse abrindo a porta da sua casa, abrindo a sua porta para a pessoa poder conectar com você e futuramente virar um cliente seu. Se ela não estiver precisando naquele momento do seu serviço, mas pelo menos ela tem uma conexão com você, ela lembra de você, né? Uhum. E desde o meu início como produtor de conteúdo jurídico, minha intenção, o que é? Se às vezes a pessoa não está necessitando daquele conteúdo, mas ela prestou atenção no meu vídeo, eu quero gerar que quando ela tiver qualquer problema em qualquer área, ela pensar advogado, ela lembra do Dr. Caio Oliver. Uhum. Então isso é uma criação que você tem que ir todos os dias, 365 dias por ano, batalhando para você conseguir plantar isso na cabeça de uma pessoa. O pessoal acha que assim, são perspectivas diferentes, né? Mas o pessoal acha que se você trabalhar as redes sociais como as lojas trabalham, você vai conseguir ter um bom desempenho. Mas não é muito isso, porque assim, a rede social, ela é justamente isso, 24 horas por 365. Então não é um horário de funcionamento. Por exemplo, o horário que eu mais atendo e respondo pessoas, tiro dúvida, é de noite. Porque quando eu acabei ali a minha jornada do dia, que começa ali às vezes 7 horas da manhã, quando tem audiências muito cedo, mas 7 horas da manhã eu vou parar 7 horas da noite e depois eu ainda vou responder todo mundo. Responder comentário, responder dúvidas que o pessoal manda no privado. E aí, se você não faz isso, você não consegue converter. Não consegue. Porque exige um tempo e exige uma atenção. E se você parar de dar atenção, ela vai morrer. É igual a planta. Se você parar de regar ela vai morrer. Não, e eu tive inúmeras, não sei se você teve, né? Mas assim, meu pai já era advogado, então eu já tinha uma entrada maior com os advogados antigos aqui da nossa região. E aí, quando eles viram que eu produzia conteúdo, começaram aquelas piadinhas, advogado blogueirinho, não sei o que, fica produzindo vídeo e tal. E eu fiquei quieto, eu não procurei debater, nem falar nada, mas eu falei, sua advocacia você fez de um jeito, né? Você batalhou do seu jeito. Eu tô fazendo a minha do meu jeito, deixa eu na minha. Se der certo, beleza. Se não der certo, eu tento aprender do seu jeito, mas eu vou fazer do meu jeito aqui. E hoje mesmo, tem vários advogados dessa época aí que falam pra mim, vem aqui, vamos conversar um pouco, me passa um pouco da sua experiência, como é que funciona, o que é Google. Tem gente que não sabe o que é Google até hoje, entendeu? Tem gente que não sabe como é que faz no Instagram. E a gente às vezes tá zapeando lá o Instagram, a gente vê, às vezes, conteúdos fora do código de ética da OAB, né, produzidos por advogado. Então, assim, ainda tem muita falta de conhecimento sobre isso. E como você falou no início, aqui na nossa cidade, pelo menos na nossa cidade, não sei nossa região, mas na nossa cidade, os dois produtores de conteúdo como advogado são eu e você. Não, da região. Da região do Vale do Araguaia aqui. Da região. Eu, pelo menos, não encontrei. Se tiver alguém aí, chama nós, vamos trocar ideia. Eu gosto de trocar, vamos fazer um network, vamos fazer um negócio doido. Mas, assim,
eu tive muita crítica. Até porque, assim, eu passei por uma mudança de estilo completamente. Eu antigamente, quem vê meus vídeos antigos vai lá caçar. Quem vê meu vídeo antigo vai ver eu igual o Dr. Caio aqui, ó, de terno, gravata, o cabelinho penteado. Eu tinha um tupete grande, rapaz. Fazia o tupete e tal, o pessoal vai ver. E aí, quando eu comecei, tive essa revelação, né? Eu já contei uma história, tem um podcast aqui, você pode assistir também. Eu comecei a usar chapéu, eu mudei totalmente o meu estilo para poder me comunicar com o público que eu vi que era a minha missão. Sim. Que é o meu público-alvo, é o público rural. Sim. Então, assim, querendo ou não, a vestimenta conta muito. Sim. Para o que você quer comunicar. O Dr. Caio quer comunicar seriedade. Sim. Eu quero comunicar acessibilidade, porque o meu público necessita de acessibilidade, Sim. mas acessibilidade com segurança. Então tem os elementos, né, que nos estudos aí, se você for fazer de PNL, lá nas armas da persuasão, você vai ver lá a ancoragem. Sim. A ancoragem são elementos que trazem essa argumentação de poder. Por exemplo, o anelzão é um elemento de ancoragem. O médico usa lá aquele jaleco, o estetoscópio. Livros, anda de branco. Isso, livros são elementos de ancoragem. Sim. E no meu caso, o meu chapéu é um elemento de ancoragem. A minha bota é um chapéu é um elemento de ancoragem. Eu ainda tenho que comprar uma fivelona para fazer um negócio mais ajeitado. Mas eu vou fazer. Aí eu tenho elementos de ancoragem que remete justamente à lida diária do homem do campo. Até hoje ainda tem dias quando eu não tô de terno e gravata que às vezes eu falo, não vou gravar o conteúdo. Mas às vezes não posso deixar essa oportunidade de passar. Um assunto que tá bombando. Temos que falar sobre isso. Tô de polo, tô de camiseta, tô na academia. Grava e posta. E às vezes não tem muita diferença, né? Porque você já tem uma autoridade criada no seu Instagram, você já tem a seriedade ou pro público, né? Mas é bom você ter um jeito de gravar. O meu jeito é terno e gravata. E do jeito mais formal possível, para passar uma seriedade, porque quando a gente lida com, pelo menos na minha área, com o direito sempre são coisas sérias, Sim. né? Mas quando a gente lida com, igual na minha área, divórcio, pensão alimentícia, questões que envolvem mais uma complexidade que é da própria família, então eu sempre quis passar essa imagem mais séria mesmo. Uhum. Mas tem advogados da área de família também que fazem vídeos engraçados e tem resultado, né? Então, depende muito da forma que você quer passar para o seu público-alvo. E varia muito da sua personalidade, porque você tem que se sentir bem consigo mesmo, né? Eu me sinto muito bem aqui, quando o Dr. Caio chegou aqui, eu falei que homem elegante. Eu me sinto muito bem de camisa polo. Hoje eu tô de botininha, camisa polo, botininha e chapéu. Eu me sinto extremamente confortável aqui e eu posso sentar na mesa para negociar milhões aqui. Eu estou extremamente confortável, por quê? Faz parte da minha identidade, né? Não que no evento necessário, igual a audiência, nós somos obrigados a usar terno e gravata. Eu uso terno e gravata. Eu não posso usar chapéu pelo código de vestimenta. Infelizmente, o código de vestimenta dos tribunais não permite. Então, naquele ambiente, naquele momento, eu não posso usar o que eu estou habituado. Mas todo mundo que me segue e me acompanha, você vê lá meus quase 1000 vídeos lá, você vai ver, a maioria deles eu tô de camisa polo e chapéu. E normalmente usando botininho, mas é uma coisa que eu me sinto confortável. Vou bater nessa tecla mais uma vez. Não espera você ter dinheiro pra comprar um terno bom, você não espera ter dinheiro pra ter o chapéu, pra comprar uma bota, pra ter um cenário atrás, pra você começar a gravar conteúdo. Já começa hoje, porque tem gente que necessita do que você sabe. Se você acha que não, mas tem gente que, às vezes você vai falar uma coisa mais simples do mundo, do seu negócio, e tem gente que não sabe, tem gente que tem curiosidade. Sim. Até aqui na nossa cidade tem um rapaz, eu até não recordo o nome dele, que produz muito conteúdo, ele trabalha como pedreiro, né? O Rafael Pedreiro. Isso. O cara é fera. Uma profissão normal, uma profissão simples, mas que o cara grava fazendo de um jeito bem descontraído, bem engraçado, porque ele tem um alcance nacional. Né? Um alcance nacional. Sim. Então, qualquer empresa, de qualquer ramo, dá para ser produzido conteúdo. E você não precisa fazer uma consultoria com um cara que seja expert nisso, não. Primeiro é você saber qual nicho você tá, ver vídeos de alguém que já tá produzindo
nesse nicho. E se inspirar, não copiar, mas se inspirar nessas pessoas para você achar o seu jeito de produzir conteúdo. Sim. Tá? Porque se a sua empresa não tem uma produção de conteúdo, não tem um marketing forte, você tá deixando dinheiro em cima da mesa. Quando eu comecei, até por a gente ter essa limitação, essa insegurança, eu comecei quase copiando outros influenciadores. Né? Eu comecei desse jeito. É vergonhoso falar isso? Não, cara. Você começa de algum jeito. Sim. Você tem que partir de algum lugar. Sim. E aí, nesse entremeio, eu fui descobrindo a minha personalidade. E a minha personalidade como comunicador. Sim. Não é só a minha personalidade como pessoa no meu dia a dia. É a minha personalidade como comunicador. Como eu gesticulo, o que eu falo, da forma que eu falo. Mais natural possível. Isso é único. Isso cada pessoa desenvolve o seu. E aí, a partir desse momento que eu descobri a minha personalidade, eu particularmente fiz uma coisa que pra mim fez muito sentido e que muitas pessoas não fazem. Eu parei de seguir todo mundo que eu tinha como referência. Por quê? Eu falei, a partir de agora, eu vou criar o meu jeito. Porque eu já entendi que eu tenho uma fagulha de personalidade aqui, agora eu vou moldá-la e eu vou fazer do meu jeito. Porque se eu continuar vendo os outros, eu começo a me comparar. Mesmo que inconscientemente até você começa a copiar. Mesmo que inconscientemente, porque você vai se cobrar. Às vezes você grava um vídeo legal, top, você fala, pô, esse vídeo vai dar certo. Aí o seu tem 1000 visualizações e o do outro caboclo dá 1 milhão. Aí você fala, nossa, eu sou um produtor ou então, ruim. O algoritmo que tá... entendeu? Mas só que aí uma coisa que você tem que raciocinar, porque é o seguinte, nem tudo que você vê nas redes sociais são verdade. Sim. Às vezes o cara comprou aquele mundo velho de visualização ali, nenhuma real. E às vezes também o cara teve 1 milhão de visualizações e não converteu ninguém. Não fez uma venda. Aí você teve lá 1000 e converteu 10. Então o sucesso, ele é muito relativo na perspectiva da internet. Porque, eu tive 1000 visualizações, mas converti, cara. Você converteu, tá top. Foi uma coisa até que eu vi, que eu fiz o curso do Candia também, né? E aí até... O capivara lá. Até se ele chegar a assistir esse vídeo no YouTube, eu tenho muita gratidão por você, Candia, porque todos os cursos que você fez, eu me realizei. E não adianta só você fazer, você tem que entrar de corpo e alma e entender o que ele passou, porque ele é um grande fenômeno no Instagram, né? Então assim, ele falava, cara, não adianta você ter um Instagram 10 mil pessoas te seguindo, se você posta um vídeo ele tem 10 curtidas. Então vamos enxugar esse Instagram aí, vamos ver quem tá interagindo com você, quem não tá, pra quando esse vídeo for postado, ele tiver um alcance maior e as pessoas começarem a curtir e as pessoas começarem a enganjar com aquele conteúdo. Então, tudo isso faz sentido. Não adianta você olhar números, né? Quantos seguidores tem, quantas visualizações tem, se aquilo ali não estiver convertendo. Então, o que manda é a conversão, tá? Se você fazer um vídeo hoje de mil pessoas, se você vender pelo menos para 3 ou 4, você já tá tendo uma conversão gigantesca. Pra internet, quem não sabe, 3%, irmão. Se você bater 3% de conversão, você é um ninja. Você é um extraterrestre, você precisa estudar. Né? E essa questão de, vou comprar seguidor, vou comprar curtida. Cara, você estraga a sua rede social, nunca mais você recupera o que poderia ter de potencial na sua rede social. Comprar nunca dá certo, porque derruba, você bagunça o algoritmo todinho. Sim, porque o algoritmo ele funciona o seguinte, ele pega aquele conteúdo e ele escolhe ali 10% do seu público e manda o seu conteúdo primeiro. Então os primeiros 10 minutos são muito importantes. Se o seu vídeo não for curtido nesses primeiros 10 minutos, o Instagram vai entender que ele não é relevante, ele não vai mostrar para mais 10%. Então isso daí... Porque a gente fala até na produção de conteúdo, os primeiros 5 segundos do vídeo é bastante importante. Se você prender a atenção da pessoa. Então isso tudo aí é importante para poder fazer o conteúdo. Não é só sentar, colocar um vídeo, fazer um vídeo lá, editar e jogar na rede social. Tem todo um estudo antes de você poder fazer isso. Não, mas se você está começando, começa. Se você está começando, você vai aprender isso na prática. Você vai aprendendo com o dia a dia. Mas se não começar, você não vai ter resultado nenhum. Vai ter resultado nem bom, nem ruim, nem nada. E às vezes bate essa solidão, assim, né? Da gente... parece que a gente tá sendo sugado o dia inteiro, toda vez que a gente... Hoje eu já tenho mais de 700 vídeos postados no Instagram.
Tem assunto que eu já falei ali mais de 4 vezes. E toda vez que eu vou falar gera dúvidas em novas pessoas diferentes. Novas pessoas. E olha que interessante. O nosso cérebro, ele tem uma memória de curto prazo e uma memória de longo prazo, né? Às vezes, no momento, vamos imaginar que você gravou o mesmo vídeo falando sobre o mesmo conteúdo 4 vezes. E você postou ao longo de um ano. A cada 3 meses você postava aquele conteúdo que você repetiu o que você está falando. A nossa memória, ela tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Às vezes, lá no primeiro trimestre do ano, a pessoa não estava com nenhum problema. Sim. Ela não estava com problema. Ou às vezes ela estava com outro problema. Sim. Que ela estava focada em resolver. Às vezes ela estava lá com problema de saúde da mãe. Ela com problema de saúde da mãe, ela não lembra de divórcio, não lembra de nada. Ela tá lá preocupada com o problema de saúde da mãe. Mas depois de 3 meses, passou o quê? A mãe morreu. A mãe morreu, tá em luto. Aí viu a segunda vez o vídeo falando da mesma coisa. Tá em luto, aí ela tá em choque, não lembrou. Mas lá no 3º trimestre, o casamento dela já estava em crise. Aí ela juntou toda essa carga emocional da doença da mãe, da morte da mãe. Naquele 3º trimestre, o assunto de divórcio vai tocar ela. Sim. Por quê? Porque ela está naquele momento da vida. A nossa vida não é linear, ela não é constante. E aí você acha que ela com problema, ela pode ter visto o seu vídeo, pode ter achado legal. Você acha que a pessoa está com problema e isso entrou lá na memória de curto prazo dela. Esse assunto já foi apagado, deletado da cabeça dela. E às vezes ela também não vai lembrar. A gente leva uma informação que a pessoa nem sabia que tinha direito. Né? Então, existe muito. Você faz um trabalho, além de você estar fazendo seu marketing, de assistencialismo para as pessoas. Você está ensinando. O nosso marketing tem que ser isso. O marketing para advogado, ele é isso. Eu não posso fazer um vídeo falando, ó, vem me consultar, vem comprar de mim. Não, tem que fazer um marketing informativo para poder atrair aquele cliente para ele poder resolver ou até ele saber aquele problema que ele tem, que tem uma solução. Então é bastante legal isso aí que você falou, bastante importante a gente frisar isso, né? Porque até no meu início, 2019, as pessoas vinham falar comigo, eu não tinha como ainda cobrar uma consulta de uma pessoa para poder falar comigo. Por quê? Tava iniciando minha trajetória, então eu atendi muita pessoa de graça. Muita pessoa de graça. Às vezes era uma dúvida besta, às vezes era para fazer um cálculozinho aqui e ali. E fui atendendo essas pessoas. Sem querer nada em troca, atendendo na boa vontade, até porque meu tempo ainda estava muito livre, né? Não tinha tanto cliente. Então eu conseguia fazer isso. Né? E isso também foi gerando. Às vezes eu tirava uma dúvida de uma pessoa que não cobrava, essa pessoa me indicava para uma outra, essa outra tinha um problema que ela queria pagar um advogado para resolver, eu fechava um serviço. Então, indiretamente, aquela rede social trazia retorno. Entendeu? E colocava no WhatsApp, trazia pro WhatsApp, já mandava mensagem também, pelo menos uma vez por semana, de alguma dica para ir alimentando aquele contato que já veio atrás da gente. Então, tudo isso é o reflexo de apenas um vídeo postado na rede social. Que a gente não vê por detrás, né? Não imagina que começou assim. Igual eu falei, eu comecei no meu quarto, né? Você começou já na sala lá, que você já tinha lá no escritório. Tinha uma salinha lá. Meu começo, eu tinha um som num carro, eu vendi esse som, comprei um ar-condicionado, eu tinha uma mesa de um outro escritório que a gente tinha lá, botei essa mesa pra mim. Tinha um outro notebook velho lá, a gente começou desse jeito, entendeu? Cada um começa do jeito que dá. Se eu fosse ficar esperando, não, vou comprar uma mesa top pra mim começar a fazer. Não, vou comprar um celular top. Eu nunca tinha começado. Eu lembro que, assim, no meu primeiro ano de advocacia, a maior parte dos clientes eu atendi na casa. Eu ia na casa da pessoa. Pois é. Porque eu não tinha local físico para receber, porque eu trabalhava dentro do meu quarto. Aí você vai fazer o quê? Vou desistir? Vou parar? Não, mas a gente começa com o que tem. O pessoal chega lá no escritório, vê um prédio lá, fala, nossa, começou já por cima. Começou por cima. Pô, a luta que foi. Minha primeira... tudo isso, né, é bom a gente frisar bastante que, não vou falar assim 70%, 80%, mas basicamente é isso. Foi por causa dos vídeos nas redes sociais. Acho que a gente conseguiu, assim, em 5 anos, passar como se fosse 10 anos de advocacia. A gente ia demorar 10 anos se não tivesse rede social para conseguir chegar nesse patamar que a gente está hoje. Não tô falando que a gente está rico, nem nada, né, sobre isso. Mas é questão de notoriedade na cidade, de ser referência dentro da nossa área. Sim.
iria demorar mais ou menos 10 anos pra gente fazer o que a gente fez em mais ou menos 5. Sim. Entendeu? Essa questão de notoriedade, ela abre muitas portas, né? Sim. Não só de clientes. Eu tive a oportunidade, por causa da produção de conteúdo, de conhecer os influenciadores, os maiores influenciadores jurídicos do país. Antes a gente estava conversando aqui, né? Antes do início deste podcast. Hoje eu tenho o telefone pessoal de muitas pessoas que eu só via pela internet. Eu nunca imaginei ter a possibilidade de pegar o telefone e mandar uma mensagem e a pessoa me responder. Mas isso é muito interessante, o alcance, não só para clientes, mas de conexão, de você conhecer pessoas que podem te agregar. E o mais doido é o seguinte: eu já falei aqui no primeiro podcast que eu vim, seja interessante, não interesseiro. Sim. Muitas pessoas vêm querendo ser interesseiro, sim, né? E não chegam para agregar em nada. Isso, para quem atende um volume grande de pessoas, responde, você vai parar meia hora do seu dia para pegar e ajudar um interesseiro não interessante? Não. Você não vai fazer isso, porque você tem outras coisas para fazer, a sua rotina é pesada, né? Eu tive épocas que a gente lá no escritório chegou a atender 60 pessoas ao dia. Então você vai estar atendendo 60 clientes, você vai parar para dar atenção para o interesseiro, uma pessoa que não quer agregar. E o mais legal é que eu vejo assim, os maiores nunca subestimam os menores, nunca. Eu nunca fui assim maltratado, mal recebido ou menosprezado pela pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de seguidores, 10 milhões. Eu conheço pessoa que tem 20 milhões de seguidores, somando as redes tudo, e a pessoa é gente boníssima. Você manda dúvidas, você fala, esse cara vai demorar 5 anos pra me responder, ele te responde em 5 minutos. O Cândia mesmo. Teve uma vez que a gente tava lá, eu falei, Cândia, eu tô meio desanimado de advogar. Nossa senhora, é porque às vezes bate Sim. assim. Ele virou pra mim e falou, porra, velho, você é advogado, caralho, vamos pra cima. E uma frase dessa daí, eu falei, caralho, é isso mesmo, velho, vamos pra cima e vamos trabalhar, arregaçar as mangas, não tem como ficar lamentando, não, a gente não tem tempo pra isso, não. E a gente foi. E pra mim, como que você define, assim, que vídeo que eu vou gravar, como que eu vou gravar, o que você pensa, assim, ou é aleatório, você sentiu que você tem que falar daquilo ali, você vai e faz? Durante mais ou menos um ano foi aleatório. Eu abria a rede social e aí eu ia vendo e eu tinha uma ideia ali. É porque eu peguei essa desenvoltura, né? Hoje eu gasto de 3 a 5 minutos para fazer um vídeo e postar. não é só fazer o vídeo, não. É gravar o vídeo e postar. Então eu pego, sintetizo um conteúdo, entendo, faço o vídeo, pego e posto. Porque a minha filosofia de gravar eu não gosto de editar. Também. Pensa um trem que me dá um desânimo gigantesco, a edição. O que eu fui me forçando a desenvolver ao longo do tempo? Eu não edito. O que eu faço? Eu recomeço o vídeo e gravo de novo. Isso força você a pegar uma dialética, né? uma desenvoltura na fala. Por quê? Gravou o vídeo, errou, começa de novo. Você já tem na sua cabeça modificar, não gostei dessa palavra, grava de novo. Não edita, pega e grava de novo, porque vai forçar você a desenvolver a velocidade de raciocínio. Até porque é diferente, né, do YouTube e o Instagram. O Instagram e TikTok é vídeo no máximo de 1 minuto. Não tem por que você falar mais que isso, que você não vai conseguir prender a pessoa, porque tá com o dedinho ali passando ali, ó. Se o seu vídeo for muito longo, nem a pessoa nem abre. Agora o YouTube já é outra coisa. O YouTube sim tem a necessidade de você ter um editor. Mesmo assim eu forço pra não errar. Mas é um pouco complicado, porque hoje o YouTube, o algoritmo dele, pra você começar a ter monetização dos seus vídeos, você tem que passar pelo menos 10 minutos. Se você falar 10 minutos sem errar, é difícil. Mas e mesmo que tenha o erro, eu já postei um monte de vídeo com erro. Ontem mesmo, voltando aqui, vocês procuraram, não sei que dia vai pro ar, mas eu esbarrei na cortina do escritório, assim. Eu errei a distância do telefone e da cortina. Eu bati na cortina, eu fingi que nada aconteceu e depois eu brinquei com o negócio. Eu falei, olha,
Como vocês viram, eu quase derrubei meu cenário aqui, mas segue abaixo. Eu posto, às vezes, com esses erros. Por quê? Traz veracidade. Sim. É quem eu sou, eu errei. Sim. E fica legal pensar, o cara não é metido, não é isso, não é aquilo, não é não sei o quê. E quando você vai definir o conteúdo? Você vai mais pelo que tá na moda, pelo que o povo tá falando? Ou mais pelo que você... Algum processo seu que aconteceu naquela semana, você quer falar sobre aquilo? Ou você já faz um planejamento semanal? Hoje eu vou falar disso, amanhã daquilo e vai. Hoje, graças a Deus, eu tenho um assistente de conteúdo, né? Que é o Alexandre, tá cobrindo aqui. Tá cobrindo aqui nosso podcast. Mas mesmo assim, ainda, eu sou muito pelo meu humor. O que eu tô com vontade de falar. Porque se eu não tiver com tesão de falar do negócio, não adianta. O conteúdo sai cagado, eu sinto que sai cagado. Sim. Então é o seguinte, eu pego ali a minha lista, hoje eu já tenho um mapa mental e eu aconselho, depois que você encontrar o seu caminho, faça um mapa mental, tem alguns sistemas para fazer isso, faça um mapa mental. Eu tenho uma teia lá gigantesca assim. Hoje então, dentro da minha teia ali, eu consigo ter mais ou menos 1.800 temas de vídeos. Então é uma infinidade muito grande. Sim. Então eu chego ali, bato o olho e falo, hoje eu quero falar disso aqui, eu vou falar sobre aquilo. Por quê? O conteúdo tá bombando, mas eu não tô com tesão de falar daquele negócio. Pra mim não vai sair legal. Eu não vou impactar da forma que eu quero as pessoas, entende? Então, mas às vezes eu faço coisas que estão em alta porque eu acho interessante. Se eu não tiver com vontade, eu não faço. Apesar de estar lá no cronograma para falar sobre tal coisa, se eu não tiver com vontade, não vou falar sobre aquilo. Por quê? E você tem alguma coisa tipo assim, tem horário certo para postar? Não existe isso mais, isso é um mito. Posta no horário que você tem, meu filho. Vai lá e vai. Tem gente que produz, se fosse assim, conteúdo, a gente não seria impactado com conteúdo de outros países. Claro. Porque o fuso horário é diferente. Não tem nada a ver com esse negócio, mas... O TikTok mudou o algoritmo disso, o Instagram mudou o algoritmo disso. Eu uso muito meu público para definir o que eu vou falar. Eu uso muitas caixinhas de pergunta para saber o que a pessoa tá querendo saber. E aí eu gravo um story respondendo aquela pessoa. E se for um vídeo que eu vejo assim, não, isso aqui pode ser algo que vai tirar dúvida de várias outras pessoas, aí eu já posto no Reels também, entendeu? Que isso daí eu acho que ajuda bastante você interagir com o público e falar daquilo que eles estão querendo. Sim. E posso te dar uma dica? Assuntos em alta depende bastante. Porque na minha área de direito de família tem muita coisa polêmica e às vezes fala sobre criança ou fala sobre a intimidade de alguém, então tem que ter muito cuidado nessa produção de conteúdo. Daí eu vejo que tem advogadas que advogam só para mulheres. E elas já são incisivas e entram, e às vezes não é daquilo. Ou advogado que é só para homem também. O cara vai incisivo numa coisa que aí quando sai no fritar dos ovos não era aquilo. E aí as pessoas têm muita ânsia de fazer o conteúdo naquele momento, sem antes saber todo o contexto da situação. Então eu tenho muito cuidado com isso quando eu vou falar desses assuntos que estão bombando, entendeu? Porque depois de um vídeo postado... já foi na internet, entendeu? Né? E a gente tem responsabilidade pelo que a gente fala, né? E olha que interessante, essa parte da caixinha de perguntas, eu baixo o Store, eu posto nos Reels, eu posto em todas as outras redes sociais e dá muito certo. Dá um engajamento muito bom, uma maneira muito simples de produzir conteúdo, muito simples, caixinha de perguntas, é muito simples. Você consegue responder ali 10, 12, 15, faz 15 vídeos. Se você postar 5, são 5 vídeos, você pode postar um por dia, você já fez sua semana de vídeos. Já fez uma semana de vídeo, aí às vezes a galera quer fazer um trem elaborado, um trem muito Ou então doido. Fica naquela, hoje eu tô sem criatividade de pauta de vídeo. Cara, vai pesquisar. Às vezes uma duvidazinha. Você fazer um vídeo, quais são os documentos necessários para entrar com uma ação de alimentos? Tem gente que não sabe, que precisa da certidão de nascimento, documento pessoal, endereço, nome de completo de genitor. E é um vídeo, é um conteúdo, gente. Isso já é um conteúdo. E voltando a um ponto interessante, você chegou a falar do código de ética aqui. O nosso código de ética é muito rígido, né, da advocacia. Falando de produção de conteúdo, se destacar dentro do meio da advocacia é muito mais difícil do que de qualquer outra coisa. Por quê? Nós tem um monte de coisa que a gente não pode falar. A gente não pode falar preço, a gente não pode mandar falar para a pessoa chamar no WhatsApp, é proibido. Não pode falar que você faz consulta, não pode falar um monte de coisa, nada. E aí as pessoas ficam, eu não consigo produzir. Cara, às vezes o cara tem uma loja, né? Tem uma loja lá.
E ele pode falar preço, ele pode fazer promoção, ele pode fazer brincadeira, que nós não podemos fazer brincadeirinha, depende do tom. Ele pode fazer. Nossa, tem tanta coisa que ele pode fazer a mais que a gente. Não, e além da rede social, ele pode usar presencial também, que a gente ainda pode até abordar sobre isso na advocacia, que também é necessário. Sim, a gente não pode usar outdoor, não podemos fazer outdoor, não pode fazer adesivar carro, não pode um monte de coisa. Aí o cara pode e ele não faz. E são coisas baratas, né, de se fazer. O outdoor nem tanto, mas o restante eu dei um exemplo muito legal, que é o seguinte, a pessoa tava com a dúvida, né, tem uma loja e ela tava com a dúvida, eu falei, eu aprendi uma coisa com um pedreiro uma vez que eu fiquei chocado. Eu falei, cara, eu queria ver um vídeo disso. Que é o seguinte, um prego 17 por 27, ele aguenta 80 kg de peso. Eu falei, rapaz, que coisa louca. Eu falei, não acredito. Ele falou, acredito, pega ele de pendura aqui. Rapaz, na hora que eu vi, ele amarrou um saco de cimento num único prego 17 por 27 na madeira. Eu falei, não acredito que o trem aguenta 80 kg. Rapaz, eu falei aqui o negócio. Quantos vídeos você imaginou que dá pra fazer diferente disso? De pendura, será que aguenta? Quantas melancia aguenta? Eu ia fazer. Eu vi um cara lá nos Estados Unidos que ele faz. Quantos de tal coisa é necessário para aguentar meu peso? Aí ele começou com um macarrão. Aí ele pega e coloca 2 macarrão, 10 macarrão, 100 macarrão, 10 pacotes de macarrão aguentou ele. E é legal, eu assisti o vídeo inteiro, porque eu falei, quantos pacotes será que vai aguentar essa bagaça? Despertou a curiosidade. Você pega um negócio com um prego, você faz conteúdo pá, chuchu. Entendeu? Que você não tem essa limitação. E é muito essa questão da igual a gente falou do dia a dia. Pô, você vai no fórum hoje. Quantas pessoas têm medo de ir no fórum? Tem medo de ir no fórum. A maioria dos meus clientes fica todo, né? Chega na audiência ali, nunca compareceu a uma audiência. Eles ficam acanhados, né? Porque eles não sabem como é que é a rotina. Pra nós é normal, a gente faz isso praticamente todo dia, né? Tem dia que eu tenho 8 audiências no dia, a gente acaba acostumando. Então entra o sistema, isso, aquilo. Fala, gente, é muito simples. Mostrar o que você faz traz muita curiosidade na cabeça das pessoas. Tem né? conteúdo no YouTube de caminhoneiro, o cara conta como é que foi. Que cidade que ele saiu, como é que tava a estrada, qual cidade que ele vai, quando ele para, se ele faz o almoço dele, se ele vai no posto, se ele banha. É conteúdo. Sim, o Rafael Pedreiro falando nisso, Rafael, se esse vídeo chegar no C, eu quero te conhecer, o Caio quer te conhecer também, vamos fazer vamos entender café, aí. Vamos fazer um café. Suas técnicas, o que nós pode aplicar pra gente. O cara é fera, parabéns pelo conteúdo. Eu assisto o Rafael Pedreiro, a assistente dele, a Vanderlei, eu acho que é o nome dela, que é a esposa dele, né? Muito legal, cara. Eu acho massa. Ele mostra lá o carro dele. Fui em Cuiabá caçar a peça do carro. Rapaz, o vídeo legal. Ele mostra a construção, dá umas dicas de construção. Ele fala, ó, faz assim. O último que eu vi lá, ele tava pichando, tava desenhando aí, quando no você concreto. tá aqui na barra, você pensa, Pedro, já lembra o nome dele. E não, o negócio é que você não consegue contratar o cara, não. Aí. Concorridíssimo, você tá doido. Tudo através do quê? Da internet. Né? Se não fosse eu acho que o Instagram ele bateu 1 milhão de seguidores já no Instagram. Você imagina, o TikTok ele deve ter quase 2. Eu acho que até é um conteúdo que a gente pode levar para os outros membros da Academia de Negócios. Pegar uma empresa de qualquer ramo. E a gente implantar umas técnicas de alavancar, a gente mostrar que é possível. É possível. E com coisas simples. Sim. Que não exigem tanto material, tanto esforço. Apenas um celular pode prego ser. Aí você já dá a dica pro pessoal da Abreu lá. Rapaz, esse do prego eu sou doido pra fazer, mano. Eu acho massa demais. Eu fiquei de cara. Eu quero fazer um negócio desse. Eu acho que eu consigo tirar mais de um salário e com monetização de TikTok. Por quê? É aqueles vídeos satisfatórios, né? Você fica, caralho, será que vai dar conta? Será que vai? Será que vai? Será que não vai? Será que resiste mesmo? E é um conteúdo muito simples que prende atenção. E hoje o bem mais valioso que nós temos hoje é atenção. Então, se a pessoa para te dar atenção, valorize essa atenção, né? E traga algo que vá alavancar a vida
da pessoa ou a sua mesmo. E né? se você pudesse falar para as pessoas assim, tanto quem tá iniciando ou às vezes quem já tá produzindo, mas às vezes tá sem vontade de continuar produzindo, o que você falaria para essas pessoas para poder motivar? Eu tive vários momentos desse que eu parei de produzir conteúdo assim 4 meses, 3 meses. Gente, foi a pior cagada que eu já fiz na minha vida, uma das piores, assim, nunca pare. Tá desmotivado? Grava. Tá motivado? Grava. Mesmo que você não veja resultado agora, vai dar resultado. Plantar, né? Vai dar resultado. Mesmo desanimado. Eu falo pra todo mundo, até agora teve minha irmã que começou agora, né? Ela tá advogando e ela deu uma desanimada e tudo mais. Eu falei, é a fase de plantar. Tudo a gente tem que ter em mente que tudo é assim. Até os empresários raízes, as empresas raízes, eles tiveram uma fase que eles tiveram que implantar para depois colher. Então tudo, se você não tiver essa fase da semeadura, de poder fazer, errar, refazer, até começar a dar certo, você nunca vai dar certo. Então, não desanime, não pare. Produzir todos os dias. Desanimar, mas não parar. E uma dica legal para quem tá desanimado, sabe o que eu vou começar a fazer, Caio? Vamos começar a fazer isso aí. O dia que eu estiver desanimado, eu vou lá no escritório do Caio e vou falar para ele gravar um conteúdo comigo. Sim. Porque você sai do seu ambiente, que às vezes nós mesmos trabalhamos, eu trabalho na sala o dia inteiro. Só vê parede, só vê isso, só problema. Você acaba ficando enfadonho, né? Cansativo. Você fica ali. E às vezes você sai e vai ver um colega, vai ver qualquer outra pessoa e grava um conteúdo com aquela pessoa porque se torna divertido. Esse bate-papo aqui nós já estamos quase 1 hora aqui. E falamos de muita coisa, não tem muita coisa para falar. Isso, ainda. E quantos vídeos não saem de um negócio desse aqui? Vários. Por quê? Porque a gente está divertindo. Você está com pessoas que você gosta, compartilhando ideias. E às vezes nesse sair aí que você está desanimado, você ainda fecha umas parcerias. Ganha dinheiro. O negócio de ficar parado é que não dá, gente. Hoje eu falo assim, para quem está começando na advocacia, para quem já tem algum tempo, eu não indico você já começar nichando, né? Hoje eu sou nichado, eu já atuo mais direito de família, você já atua direito do trabalho, já tá consolidado nessas áreas, né? Mas no começo eu acho que tem que ter essa abrangência um pouco maior, você começar a ver aquilo que você gosta de fazer e aquilo que tá vindo de cliente, você definir seu caminho, para você também até produzir conteúdo nesse sentido aí. E aí sim, depois de maturar um pouquinho, você já decidir, não, vou focar só nessa área aqui, vou fazer só vídeos nessa área aqui, que fica até mais fácil para você produzir, né? Você é advogado individual, você tem sua equipe agora, eu sou individual, mas tenho minha equipe agora. Não, a gente não começou já com equipe gigantesca para poder ajudar a gente a produzir, a cumprir prazo e tal. Não. No início. Então, eu acho que esse caminho de você nichar, ele vem com o tempo. Não é você já começar a nichar, porque às vezes você pode entrar de um jeito na advocacia e se decepcionar. Não, e mesmo que você comece nichado. Eu comecei com direito previdenciário. Você pode mudar a qualquer hora. Não tem nada que vai te... Não tem nada que te impeça disso. Eu acho que o importante o principal mesmo é começar. Você começar generalista, começar focado, não interessa. Eu já tô pensando em dar uma atenção maior pro imobiliário, porque faço muito divórcio, e às vezes a gente fez um divórcio ali e a gente precisa dar seguimento naquilo. O cliente ainda não está pronto para sair do seu escritório. Então você pode especializar numa outra área imobiliária para realizar a venda de um bem que pode para ser dividido realmente. Então é algo a se pensar e algo você vai descobrindo e vai trabalhando e vai pensar como implementar isso dentro da sua rotina. Agora, se você não começa, você não sabe. Eu, por exemplo, nesse meio de tempo, eu testei coisa pra caramba, cara. Eu testei. Até hoje a gente testa. Às vezes eu chego no escritório meio doido, porque eu sou meio ligadão, né? Às vezes eu tô assim. Aí eu viro pro Alexandre, vamos fazer um trem doido aqui. E nós vamos testar. Há um mês atrás eu tô testando. Eu fiz um e-book da minha área sobre pensão alimentícia e joguei pro pessoal. Teve uma aceitação bacana. Eu já tô produzindo outro e-book já para colocar também. Esse vai falar sobre crianças autistas e o direito de família, que é um caso que a gente tem que dar um pouco de atenção. Então, assim, a gente tá testando. Não é só uma forma de fazer vídeo. Eu tô produzindo conteúdo através de e-book. Às vezes a pessoa é aquela pessoa que gosta de ler, ela vai ler, se interessar, se fazer sentido para ela
vai procurar um advogado para resolver aquele problema. E o interessante é que, mesmo que não dê certo agora, não quer dizer que não vai dar certo amanhã. Ou também, se não deu certo, eu já sei, que eu não vou investir porque não deu certo, eu vou partir para outra coisa. Sim, mas às vezes é muito essa questão de timing. Às vezes você investiu num negócio legal, mas está no time errado. Às vezes, se você lançar no time diferente, vai dar certo. Sim. E a gente nunca sabe isso. Isso é impossível de prever. É agora a hora. Não existe isso. É muitas variáveis envolvidas. E às vezes você tentando, sempre arriscando, não parar de arriscar, você uma hora vai acertar, né? Então você vai conseguir um engajamento legal e uma hora vai acertar. Mas arriscar. Porque, apesar de você começar e manter a constância, se você parar de inovar, hoje a galera tá muito mais esperta do que ano passado, do que há 5 anos atrás. Então, se você parou de inovar um mês, você já ficou para trás. É aquilo que a gente tá falando. A gente não pode se achar que eu tô no topo, eu sou melhor e tudo mais. Não, sempre tem gente melhor que você. Sempre tem que buscar ter vontade de aprender, E isso é em tudo na vida, eu acho. Sim. Da vida. E ainda mais a rede social que modifica toda semana. Né? O Instagram lança uma atualização a cada 7 minutos. E agora tem a implementação da inteligência artificial também. Isso aí vai ser doideira. Eu quero ver onde é que vai me parar daqui. Até se a pessoa não tá querendo. O problema de produzir conteúdo é falta de tema, vai na inteligência artificial, pede pra sugerir. E ajuda, temas. hein? Ajuda muito. Até roteiro fazem, entendeu? Então, pra gente finalizar, eu acho que o nosso tempo deve estar esgotando já aqui, não deram sinal, se deixarem a gente vai embora aqui. Mas uma mensagem final para todas as pessoas que almejam mudar de vida através da internet, que não tem outro caminho, viu, gente? Se estiver aí, esquece, quem não tá na internet já morreu. Assim, o que você gostaria de deixar de mensagem e para as pessoas, para a gente poder finalizar esse... Bom, eu vou falar agora aqui para quem tem empresa, ou quem não tem empresa, ou quem tá desempregado, quer mudar de vida, qualquer pessoa. Cara, você tá aí nesse momento assistindo esse vídeo, tá com vontade de mudar de vida, e não sabe o que fazer, você tá aí zapeando esse TikTok, Instagram, perdendo tempo. Começa a ver esses grandes influenciadores, ou pequenos influenciadores da sociedade, ver o que eles estão fazendo, mas não é só olhar. Pega o caderninho, vai anotando, por que ele fez isso? Será que isso aqui funciona? Será que não funciona? O que eu quero falar na rede social? Qual que é o meu público? Trace esse planejamento, mesmo que seja numa folha de papel, de pão, mas trace isso, comece a levar a sério, não ligue para os primeiros julgamentos das pessoas. Às vezes você vai fazer um rompimento, né, de você começar a falar sobre isso, não tenha vergonha. E apenas comece. Você vai ver que depois que você fizer essas coisas, você vai ter uma evolução como pessoa, evolução na sua rede social bastante grande. E pode até ser também que você se torne um grande fenômeno nacional. Sim. Tá? Então, luva de pedreiro. Não se fique usando a rede social apenas para olhar o que está dando certo para as outras pessoas e se colocando abaixo disso, porque nas redes sociais as pessoas só postam o lado bom da vida, não postam o lado negativo. Então você não tem que olhar para isso, você tem que ver as coisas com o olhar por trás do que está acontecendo e trazer isso para você, certo? Seria isso. Eu acho que hoje a rede social ela é uma ferramenta muito democrática, que qualquer pessoa que tem apenas um celular e uma internet consegue modificar a sua vida, consegue modificar a sua realidade. Sim. E a gente está na torcida. Qualquer dúvida que você tiver sobre rede social, quiser fazer um bate-papo, eu e o Igor gostamos muito de falar sobre isso. Pode entrar em contato com a gente. Se quiser um insight para sua empresa, se tiver alguma ideia, como é que funciona sobre isso, a gente está à disposição para poder ajudar, porque aqui na nossa cidade mesmo, Barra do Garças, eu gosto de que as empresas façam coisas diferentes, façam promoções diferentes. Igual teve aquela no shopping lá que o pessoal foi fazer para ajudar o Rio Grande do Sul. Fizeram o dia de hambúrguer, foi bastante bacana. Eu tive lá presente, ajudei o pessoal lá pra gente poder levar mais gente, né? Então, assim, eu topo todas essas ideias diferentes de marketing, que eu sou um apaixonado por marketing, independente se for de advocacia ou for de outras áreas. Sim, o meu companheiro Raimundinho e a Bruna lá da TGC, esses dias fizeram um show sertanejo lá dentro da loja. Eu fui lá, eu participei. Chama a gente também, claro. A gente gosta muito de participar das coisas, de ser diferente, né? De tentar algo diferente. E a minha mensagem, complementando ao que o Caio falou,
é muito interessante que o maior fator limitante é a nossa mentalidade, né? Dentro disso, eu quero convidar você a fazer um exercício, que é o seguinte: o que de pior pode acontecer? Nada. Se você postar um vídeo e uma pessoa ver, mas essa pessoa for o Elon Musk e ele gostar de você, meu querido, acabou. Entendeu? Não interessa. Às vezes as pessoas se limitam por causa disso. Pensa assim, o que de pior pode acontecer? Nada. Se você achar que não foi bom, você vai lá e exclui o vídeo também. O que de pior pode acontecer? Mas tenha certeza que se você não fizer, muita coisa ruim vai acontecer. Você não vai mudar essa realidade. Você não vai mudar. Seria interessante também você conviver com pessoas que têm esse mesmo pensamento. Sim. Entendeu? Entra no grupo, acompanha a Academia de Negócios Academia com de Alma. Negócios. Esse é uma das motivações que a gente entrou na Academia de Negócios. Assista os vídeos do Pode Empreender, se conecta com pessoas que estão fazendo a diferença, que estão se movimentando, porque você é a média das pessoas que você convive. Se todo mundo ao seu redor não faz nada, você vai virar mais uma pessoa que não faz nada. Se você só é um consumidor de conteúdo, você vai continuar sendo consumidor de conteúdo. Agora, começou a produzir, se conecta com pessoas que produzem. Por quê? Você vai pegar dica legal pra caramba e vai aprender e vai evoluir. Então, pessoal, este aqui foi mais um Pode Empreender, hoje apresentado por mim, Igor Silva, advogado do chapéu. Se você não segue nas redes sociais, a gente pode deixar aqui. O meu é Igor Silva ADV. Depois o pessoal da edição que se vire com esse negócio para inserir aí. O Caio quiser deixar a rede social dele e a gente encerra. Caio Oliver _ADV. E já curte o vídeo, pô, manda para outras pessoas aí. A gente tendo um vídeo aí com bastante visualização. Vão chamar nós para vir de novo. É verdade. É o seguinte: se você não curtir o vídeo, você não vai prosperar em 2024. Vamos fazer um negócio desse assim. Sempre achei apelativo. Eu falei, vou fazer agora. Se você não curtiu os vídeos e entrar na rede social lá, curte pelo menos uns 50. Uns 50 meu, uns 50 do Caio, já vai ajudar a gente lá. Muito obrigado, tamo junto e cortou!